sabemos que é uma grande responsabilidade também, né? E louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui. As nossas irmãs, a irmã que está com 98 anos, né? Que bênção maravilhosa. Então, louvado seja Deus, nós sabemos que nós estamos nos preparando para vivermos eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje é o terceiro estudo dessa série de domingos evangelísticos. O primeiro estudo nós começamos falando sobre o que Jesus ensinou sobre a Escritura, sobre a Palavra de Deus. No estudo anterior, nós meditamos aqui também o que Jesus ensinou, as exortações que ele deixou na sua palavra para cada um de nós, mas hoje nós iremos meditar sobre a santificação. O que Jesus ensinou sobre a santificação. A palavra de Deus, nós sabemos que Jesus ele foi conhecido ou reconhecido como Santo de Deus, conforme João 6:69, Lucas 1:35, 4:34 e assim por diante. O próprio Satanás o reconheceu, dizendo: bem sei que tu és o Santo de Deus. Então Jesus ele foi reconhecido como Santo de Deus, e somente participando da sua santidade, conforme Deus fala, que Deus nos disciplina para que nós sejamos participantes da sua santidade. Obrigado, irmão. A Bíblia fala que Jesus ele nunca cometeu nenhum pecado. Ele é santo por excelência. João, escrevendo sobre Cristo, ele falou que ele se manifestou para tirar os pecados do mundo, e nele não há pecado. Temos a exortação, a orientação do próprio Deus, que nós devemos, como estamos aguardando a segunda vinda de Cristo, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, hoje nós iremos meditar um pouco sobre o que Jesus ensinou sobre esse tema tão importante que é a santificação. Nós sabemos pela palavra de Deus que todos nós somos pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós estudamos bem sobre esse tema no domingo anterior. E hoje, sabendo que somos pecadores, como podemos ser santos mesmo em natureza pecaminosa? Desde já, em nome da igreja, sejam todos bem-vindos, vocês que chegaram aqui, que vocês se sintam bem-vindos aqui na presença do nosso Deus. E aqui é o lugar de cada um de vocês estão convidados a estarem sempre aqui conosco. Mas antes de entrarmos aqui no estudo, vamos fazer mais uma breve oração. Orem comigo. Querido Deus e amado Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, para meditarmos na Tua Palavra, meditarmos no que o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa salvação, nos ensinou sobre esse tema tão importante, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Desde já, Senhor, te suplicamos que o Senhor perdoe os pecados que cometemos durante esse dia, nos perdoa, nos purifica e nos prepara com a Tua santidade para que, quando o Senhor vier, nós o recebamos com alegria e possamos ouvir os Teus lábios: vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Este é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E o primeiro texto de hoje nós vamos meditar aqui sobre o que Jesus ensinou sobre a santificação. É sobre a oração que Jesus fez para os seus discípulos e para todos aqueles que viessem a crer nele, aqueles que incluem a cada um de nós que estamos aqui. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 17.
A oração maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, já no final do seu ministério, a oração sacerdotal de Jesus. E ele orando pelos seus discípulos, por todos nós que viremos e aqui estamos, e por aquelas pessoas que nem sequer ainda nasceram, mas que ouvirão este Evangelho e aceitarão ao Senhor Jesus como o Senhor da vida delas e Salvador da vida delas. Essa oração, ela se aplica a todos os seres humanos que um dia ainda ouvirão e aceitarão esta mensagem. A oração de Jesus é um versículo que todos nós conhecemos até de cor. João 17, capítulo 17, o versículo 17 também. Todos encontraram? Acompanhem comigo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a santificação, a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, precisa ser em quê? Na verdade. E nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade. Foi o primeiro estudo, repito, que nós meditamos aqui sobre o que Jesus ensinou sobre a palavra de Deus, que há muitas pessoas que, infelizmente, têm contestado a Bíblia como a palavra infalível de Deus. Muitos defendem as ideias, ou a ideia de que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, mas o próprio Jesus, ele se referiu a todas as Escrituras como sendo a palavra de Deus e digno de nossa inteira confiança nela. E ele mesmo falou que essa mesma palavra nos julgará no último dia. Então, a oração de Jesus para os seus discípulos, orando ao Pai, é que Deus nos santificasse na verdade, e a tua palavra é a verdade. Interessante que Jesus não orou para que nós tenhamos prosperidade financeira, não orou para que nós tenhamos a casa dos sonhos, não orou para que nós tenhamos o emprego dos sonhos, a formação acadêmica dos sonhos, embora tudo isso faça parte da nossa vida, e quando tem a bênção de Deus, é uma bênção na nossa e na vida das pessoas que estão no nosso círculo de influência, mas para Jesus o que realmente importa, sejamos, sendo nós ricos ou pobres, tendo nós uma boa formação acadêmica ou não, para Jesus o que importa realmente é que nós sejamos santificados na verdade. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então Jesus, ele nos orientou na sua palavra que a santidade é um dos requisitos daqueles que irão morar com ele na eternidade. Lembrando no estudo anterior que a salvação é unicamente pela graça, por meio da fé. Isto não vem de nós, é um dom de Deus. Por isso, nenhum de nós podemos produzir santificação em nós mesmos. A nossa santificação, repito, conforme citado aqui em Hebreus, é quando nós somos participantes da santidade de Deus. Por isso, o hino que nós cantamos, santo somente ao Senhor. E na sua palavra, no Antigo e no Novo Testamento, há centenas diversas de referências de Deus, dizendo, nos orientando, nos exortando a sermos santos como o santo é o nosso Senhor Deus. Então, Jesus fez essa oração por cada um de nós, e essa deve ser a nossa busca incessante por santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Além de Jesus, os profetas, os apóstolos e aquele que depois de Cristo foi o maior missionário que o nosso mundo já conheceu, o grande apóstolo Paulo, o que ele nos ensinou sobre a vontade de Deus para os seus filhos. Vamos ler aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Olha só a vontade de Deus para mim e para você, para todos nós que estamos aqui presentes nesta noite, e a todos os demais que ainda irão ouvir
este Evangelho de Cristo Jesus. E nós percebemos que essa é a preocupação de todo o céu para a humanidade. Jesus orou, exortou seus discípulos a buscar a santidade em Deus. O apóstolo Paulo agora, falando por meio do Espírito Santo, ele vai nos falar qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Versículo 3 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, assim está escrito: pois esta é a vontade de Deus, o quê? A vossa santificação. O que é ser santo? O que é ser uma pessoa santa? A santidade é quando Deus nos separa do mundo e do pecado. Nós sabemos que é um processo que dura toda a nossa existência neste mundo. Nós não a alcançamos em uma êxtase de sentimentos, em um abrir e fechar de olhos, em um piscar de dedos. A santificação é um processo longo, árduo, e que exige a nossa diligente perseverança por toda a nossa vida. Nós não conseguimos ser santos perfeitamente num abrir e fechar de olhos. Mas até que ele venha, aqui mesmo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, olha só o que o apóstolo ainda nos diz sobre a santificação. Esta é a vontade de Deus, esta foi a oração de Jesus por nós, este é o desejo de todo o céu, os anjos de Deus, o Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja e sobre cada um de nós, nos prepara, nos santifica para os celeiros celestiais. Deus deseja que nós sejamos santos, mas fiz a questão, como ser santos se nós somos pecadores e não existe possibilidade de praticarmos o bem, porque em nós não há bem nenhum. Olha só o que aqui está escrito, respondendo este questionamento que nós, por vezes, fazemos no nosso íntimo. O mesmo Deus da paz vos santifica em quê? Em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 24 fala: fiel é o que vos chama. Quem é? É Deus que nos chama, o qual também o fará. Quem é que nos santifica? Deus. Quem é que nos santifica? Deus. Quem é que nos dá poder para vencer os nossos pecados? Deus. Então, qual é o nosso trabalho nessa obra? Nosso trabalho é permanecer ligados em comunhão com Ele. Lembra da figura da figueira, da videira que Jesus falou aqui no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Jesus, ele usa uma analogia de como nós podemos alcançar a santificação. Olha só a metáfora que ele usou. João, capítulo 15, todos nós conhecemos a parábola da videira e os ramos. E aqui tem muitas lições importantes para nós. Nós sabemos que uma planta, qualquer árvore frutífera, se um ramo, um galho de qualquer planta for cortado, desligado daquela árvore, daquela planta, o que acontece com ele? Ele morre, ele seca. E um galho, um ramo seco, ele pode produzir fruto? Olha só que analogia, que metáfora importante para nós. Então, Jesus ele vai falar aqui várias coisas. Ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto aí. Nós sabemos que o processo da poda é muito doloroso.
Mas isto é necessário para que as ervas daninhas sejam tiradas e fiquem só os ramos limpos. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Lembra? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Permanecei em mim, versículo 4. E eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer, diz em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Interessante, irmãos, que aqui só no capítulo 15 aparece 12 vezes a expressão permanecer. Então, o segredo da santificação em nossas vidas é permanecer em Cristo. Como que nós permanecemos em Cristo? Os métodos são simples e antigos, porém eficazes. Oração, estudo da palavra, congregar com os irmãos e pregar o Evangelho. E fazendo isso, nós estamos permanecendo em Cristo. Assim como o pecado, a rebelião, a iniquidade é uma consequência natural da nossa natureza humana separada de Cristo, a justiça, a santidade, a pureza de vida também, por meio do Espírito Santo, torna-se uma consequência natural na vida dos filhos de Deus. Este é o mistério da redenção, que os anjos eles anelam entender, mas não conseguem, que nós, seres pecadores, conseguimos compreender por nossa experiência própria, mesmo que em parte, porque sabemos que nem mesmo toda a eternidade será capaz de desvendar o mistério da redenção, o mistério da obra de Cristo, a renúncia dele, de deixar o céu e de morrer por nós pecadores. Por que precisamos de santificação, irmãos? Em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, não precisa abrir, quem quiser abrir a Bíblia, fica à vontade, é um texto que todos nós conhecemos, eu até citei. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual, e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que nós precisamos de santificação. Ser santo, repito, é ser separado. Deus chama pecadores do meio dos pecadores e os separa, os santifica, os consagra para uma missão específica. Todos nós, como corpo de Cristo, como a igreja de Cristo, nós temos a nossa missão específica. Deus nos chamou individualmente para fazer parte dessa missão, cada pessoa, cada indivíduo, manifestando os dons e talentos que o Espírito Santo lhe concedeu. E essa é a necessidade. Deus nos chama, não porque Ele precise de nós para pregar o Evangelho, mas Ele nos dá a grande oportunidade de fazermos parte, nós como pecadores, que entendemos as mazelas de uma vida de pecado por nossa própria experiência, conduzir outros pecadores aos pés daquele que é santo por excelência, conduzindo-os à salvação, que é o próprio Cristo Jesus. Que obra maravilhosa Deus confiou para cada um de nós. Ele poderia ter colocado os anjos santos, perfeitos, sem pecado, para anunciar esse evangelho. Mas, no Apocalipse capítulo 14, nós somos chamados de anjos também, de mensageiros celestiais. Deus nos considera como anjos que levam a esperança, levam as boas novas da salvação que nos alcançou um dia às pessoas que ainda estão nas trevas da perdição. Esse é o mistério da santificação. Ser santo e separado para Deus. Um trabalho que dura a vida inteira. Como Paulo chama os membros da igreja a quem ele dirige suas cartas. Vamos aqui ler em Romanos, capítulo 1, versículo 7. Nós podemos ler aqui vários textos, em várias das suas cartas. Ele sempre se dirige aos cristãos com essas palavras.
Romanos capítulo 1, versículo 7. Lembrando, irmãos, que Paulo estava escrevendo as suas cartas, todas elas, todas as igrejas que receberam as cartas de Paulo, todas elas tinham problemas sérios. Contendas entre irmãos, imoralidades, confusões, discórdias, orgulho e tantos outros pecados que nós, como seres humanos pecadores, bem conhecemos. Mas, mesmo sendo nós pecadores, sempre que Paulo se dirigia às igrejas que ele direcionava uma carta, olha só como ele se dirigia a todos os cristãos. Versículo 7 do capítulo 1 de Romanos. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A santificação, ela nos proporciona paz, segurança, esperança e certeza de dias melhores na promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como está a nossa vida, irmãos? Como está o processo de santificação em nossas vidas? Como está o processo de perfeição em nossas vidas? Porque é um processo de perfeição e santificação em cada um de nós. Por exemplo, quando uma criança nasce, qual critério os médicos usam para saber se aquela criança nasceu perfeita? Se ela nasceu com os 2 braços, as 2 pernas, os 2 olhos, tudo certinho, as orelhas, tudo ok. Então o médico fala, nasceu perfeito. Naquele estágio, aquela criança é perfeita. Mas ela não tem cabelo, ela não tem dentes, ela não sabe falar, ela não sabe andar, ela ainda não sabe nem sequer se expressar, mas ela é perfeita naquele estágio que ela se encontra. Quando uma pessoa aceita Jesus e vem do mundão com muitos e muitos hábitos contrários à palavra de Deus, ela torna-se uma criança, ela começa o processo de crescimento espiritual e de santificação na vida daquela pessoa. Muitos irmãos, muitos membros, muitos de nós muitas vezes não compreendemos as necessidades, os desafios e as dificuldades dos nossos irmãos que acabaram de nascer espiritualmente falando. E quando vemos muitas pessoas que se batizaram fazendo algumas práticas contrárias à palavra, em vez de ajudá-los, o que é que nós fazemos muitas vezes? Condenamos essas pessoas. Imagine se uma mãe, quando vê o filho naquela situação, não tem dente, repito, não tem cabelos, não sabe falar, não sabe andar, e ela desprezasse aquela criança, o que aconteceria com aquela criança? Ela morreria. Nós precisamos entender o processo de santificação em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos, para que nós possamos nos ajudar mutuamente. Mas essa mesma criancinha passa 10 anos e ela, por alguma eventualidade, ela continua sem os dentes, sem os cabelos, sem caminhar, sem falar, ela é perfeita naquele estágio? Não. Então aquela criança já tem um problema. Assim é a nossa santificação, irmãos. Cada pessoa está em um estágio de santificação. E obviamente que Deus, ele vai cobrar de uns mais do que de outros. Imagina uma pessoa que está há 10, 20, 30 anos na igreja. Será que Deus vai cobrar uma pessoa que acabou de aceitá-lo, acabou de iniciar a sua caminhada cristã? Será que Deus vai cobrar essa pessoa como ele cobraria uma pessoa que passou 50 anos na igreja? É claro que não. O estágio, o nível de santificação daquela pessoa, se seguir o curso natural, ele precisa estar mais avançado. E isso não implica em salvação e perdição das pessoas que estão em um nível mais baixo. Eu vou usar aqui alguns exemplos básicos, só para os irmãos entenderem esse ponto
com uma ênfase mais forte. Se nós pegarmos Elias, todos nós conhecemos a história do grande profeta Elias, que inclusive eu creio que ele está até ouvindo nós neste momento, porque ele foi trasladado em vida para o céu e continua. Amém? E temos a promessa de como Elias também, muitos de nós seremos trasladados sem ao menos passarmos pela morte. Agora pega Elias, nós conhecemos a história dele, um santo homem de Deus, teve seus problemas, como a Bíblia fala, todos pecaram, mas o santo homem de Deus, salvo no reino celestial, pega Elias, coloca de um lado, pega o ladrão da cruz, aquele lá da direita de Cristo, que se arrependeu e foi perdoado, e teve a promessa da salvação. Qual dos dois se salvaram? Todos os dois. Mas se nós formos analisar a vida de santidade, de santificação, o nível de santidade do profeta Elias e daquele ladrão que mesmo tendo morrido, salvo, nós vamos ver uma diferença gigantesca. Mas todos morreram? Aliás, Elias não morreu, mas o ladrão da cruz morreu? Salvo. E nós precisamos entender isso, irmãos. Uma pessoa vem do mundo, cheia de defeitos, cheia de pecados, e ela aceita Cristo, e ela segue o seu processo de santificação, porque nós sabemos, pelo Espírito da profecia, que sem a santidade, sem um caráter transformado, purificado, ninguém entrará no céu. E muitas pessoas ficam angustiadas com relação a isso, porque quando elas olham o nível, o ideal de Deus para elas, para a humanidade, para nós, e olham para elas, elas ficam desesperadas, porque está muito longe daquele ideal. Mas se nós estivermos seguindo cada estágio de santificação, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não importa em que estágio estejamos, mesmo que ainda há falhas em nós, mas se nós formos visitados pela morte, nós morreremos em Cristo. Nós precisamos entender isso, irmão, que muitas pessoas fazem uma confusão muito grande com relação a isso. Então Jesus nos ensinou sobre a nossa necessidade de santificação. O que ou de quem é a obra de santificar? Nós já lemos que essa obra é de quem? Do próprio Deus. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Aqui em Pedro, no Evangelho, no livro do grande apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 10. Olha só, confirmando que o apóstolo Paulo falou, que é ele que nos chama para sermos santos, mas é ele também que nos capacita a sermos santos. É ele que nos chama a deixarmos o mundo de pecado, mas é ele que nos capacita a deixarmos o mundo de pecado. Então, por isso que nós não temos nenhum motivo de nos gloriarmos diante de Deus, porque a obra é ele que faz em nós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, está escrito, ora, todos encontraram? O Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, quem? Deus, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém? Repetindo, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, irmãos, nós não temos nenhuma desculpa. Se nós nos perdermos, Deus não tem culpa absolutamente nenhuma na perdição de nenhum ser humano. Nós sabemos que há pessoas que creem na doutrina da predestinação, mas nós sabemos que, à luz da palavra de Deus, ele predestinou todos à salvação, mas tem uma parte que nós precisamos fazer, é aceitar essa salvação. Então, se nós rejeitarmos
A salvação que Deus nos ofereceu e ofereceu a toda a humanidade, não é Deus que é culpado e nos predestinou para a morte, para a condenação eterna. Porque Ele nos promete que nos aperfeiçoará nessa obra, nos firmará, nos fortificará e há de nos fundamentar, para que quando Ele vier, nós sejamos encontrados fiéis. Amém? E eu sei que esse é o desejo de todos nós, irmãos. Mas existe um conflito terrível. O conflito não é em nós deixarmos de fazermos algumas coisas. Não é em nós, pelos nossos próprios esforços, deixarmos pecados em nossas vidas, deixarmos condutas que são contrárias à palavra de Deus. O maior conflito nosso não é vir ou não vir à igreja, ir ou não ir pregar o evangelho. O maior conflito nosso, a maior luta nossa, em um mundo super ocupado e super agitado, é mantermos comunhão com o nosso Senhor Deus. E todos nós sabemos o desafio que é, irmãos, nos mantermos ligados a Cristo em um mundo de ocupação, de distração e de intensas atividades. O mundo em que nós vivemos não é o mundo que as pessoas viveram há 2, 3, 4 décadas atrás. Parece que as coisas têm uma intensidade tão grande que muitas vezes, sem percebermos, não temos tempo para Deus, através da oração, do estudo da palavra de Deus, porque as outras coisas virão como consequência da nossa comunhão com Deus. E há muitas pessoas que fracassam na sua caminhada cristã, na sua vida de santificação, porque estão lutando contra pecados em suas próprias forças. É possível vencermos? Não é possível. Paulo vai falar muito bem sobre isso na sua epístola, na sua carta aos cristãos de Roma, no capítulo 7, que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer, mas o mal que ele não quer, ele faz. Esse é o conflito que todos nós temos. Paulo não estava dizendo que era impossível vencer aqueles pecados com a ajuda de Cristo. Ele estava falando que era impossível vencer na carne, pelos seus próprios méritos, pela sua própria força, porque isso é impossível, porque nós podemos até desejar fazer o bem, mas em nós não há bem nenhum, porque o nosso desejo, as nossas inclinações, a nossa natureza, ela só deseja aquilo que é mal. Mas no versículo 25 ele fala, graças a Deus, por Cristo Jesus, de maneira que eu de mim mesmo sou escravo da lei do pecado, mas em Cristo, na minha mente da lei de Cristo. Então, Paulo estava dizendo que é impossível para nós. O que é impossível para nós é possível para Cristo. Se nós estivermos ligados a Ele, como o ramo está ligado à videira, nós daremos muito fruto. Não é muitos frutos, é muito fruto. E eu quero concluir essa mensagem, irmãos, lendo aqui, porque muito fruto, se nós quando lemos aqui em Gálatas, sobre as virtudes que um cristão alcança em Cristo por meio do Espírito Santo, nós percebemos que são 9 virtudes que um cristão recebe como consequência dessa santificação. Em Gálatas, o capítulo 5, versículo 19, e no versículo 22 e 23, eu vou ler aqui só a primeira parte do versículo 19, para os irmãos verem aqui, relembrarem que os irmãos já sabem, um ponto bem interessante, porque quando nós lemos lá o Evangelho de João, no capítulo 15, nós lemos alguns versículos, do 1 ao 5, nós vamos perceber que sempre que fala que quando nós permanecer em Cristo, nós daremos muito fruto, está no singular, não fala muitos frutos. E por algum tempo eu ficava meio que em dúvida, que fruto é esse? Porque quando nós lemos, nós sabemos que esse fruto não é o único fruto, são várias virtudes, como nós vamos dizer aqui em Gálatas, são 9 virtudes que o Espírito Santo coloca no nosso caráter, uma virtude que vem
do céu para cada crente que aceita a Jesus. Mas olha só no versículo 19, quando fala das obras da carne, que é a natureza, a nossa inclinação natural para o mal. Olha só a primeira parte. Ele fala, ora, as obras da carne são conhecidas e são. Não é só uma obra, são. Ele vai falar que várias e várias obras infrutíferas da nossa carne, da nossa natureza depravada, que é inimiga da lei de Deus. Aí quando ele vai para o versículo 22, depois de citar aqui vários pecados, e terminar dizendo que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, ele fala no versículo 22 e 23, mas o fruto, não os frutos do Espírito não são, mas é o único fruto. Ela vai citar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Por que se é o único fruto, por que aparecem todas essas virtudes? Porque o fruto do Espírito, irmão, é o caráter de Cristo implantado em nós pelos méritos, pelo poder do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo, quando estamos ligados à videira verdadeira, que é Cristo, ele mesmo falou, eu sou a videira verdadeira, o meu Pai, Deus, é o agricultor, todo ramo que permanece em mim, e eu permanecer nele, esse dá muito fruto. No versículo 5 ele fala, porque sem mim nada podeis fazer, nem mesmo ser salvos. Sem Cristo não podemos absolutamente nada. Mas em Filipenses 4:13, o que é que nos diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que é impossível para nós, irmãos, é possível para Deus. Os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Então, quando nós, na nossa luta contra o pecado, fracassamos, é porque nós estamos lutando a luta errada. Estamos, muitas vezes, tentando deixar os nossos defeitos, tentando, quem sabe, ser um bom esposo pela nossa própria força, tentando ser um bom filho pela nossa própria força, tentando ser um bom pai pelas nossas próprias forças, tentando ser uma boa esposa por nossas próprias forças, tentando ser um bom cristão por nossas próprias forças, e o que é que nós conseguimos? Nada, porque em nós não há bem nenhum. Então, o conflito, irmãos, para nós alcançarmos a verdadeira santificação na palavra de Deus, nós precisamos estudá-la, meditar nela, orar constantemente, conforme aqui em 1 Tessalonicenses fala, orar sem cessar, no trabalho, na igreja, na rua, assentado, caminhando no caminho, em todos os lugares, e assim a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, fluirá naturalmente no nosso caráter, pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E este deve ser o nosso desejo, mas nós precisamos entender isso, para que nós não venhamos fracassar na nossa caminhada cristã. Paulo, ele nos orientou a seguir a santidade. Nós sabemos que a epístola aos Hebreus, nós cremos que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. E aqui no capítulo 12, ele vai falar um pouco sobre isso, mas no contexto de dificuldades e provações que os filhos de Deus passam neste mundo. No capítulo 12, a partir do versículo 5, vamos ler aqui alguns textos rapidamente, alguns versículos. Todos encontraram? Aqui ele vai falar que na nossa luta contra o pecado nós ainda não resistimos até o sangue. Aí no versículo 5 ele vai falar, e vocês estáis esquecidos da exortação, que como a filho discorre convosco,
filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, e que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Nem havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos. Aí ele vai falando aqui, no versículo 10, ele fecha dizendo assim, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de quê? Da sua santidade. Irmãos, e na geração em que nós vivemos, não mais a geração escura da Idade Média, não mais a geração do renascimento da era moderna, mas a geração pós-moderna, a geração chamada por alguns filósofos, a geração Z, mais especificamente dos anos 80 para cá. É uma geração que nós temos uma grande dificuldade de entendermos o amor bíblico, o amor verdadeiro e genuíno de Deus pela humanidade. Porque a visão de amor que nós temos de um pai de amor é aquele pai que o seu filho inconsequente atropela um pai de família, um cidadão de bem, drogado, alcoolizado. E a visão de um pai de amor que nós temos é aquele pai que vai lá e paga a fiança e está tudo bem. É o pai que passa a mão na cabeça das coisas erradas que os filhos fazem. Essa é a visão de amor que nós temos. Há alguns meses atrás eu estava assistindo, eu tinha até chegado da igreja, uma reportagem naquele programa que passa da Record, Domingo Espetacular que chama, né? Que é de noite, e nós ligamos ali, raramente eu assisto, mas estava passando uma reportagem de uma mulher que tinha um filho com problema de saúde muito sério, que os exames dele, os remédios, o tratamento era muito caro e era uma família pobre. E essa mulher, com muita relutância, mas por necessitar, ela fez campanhas na internet para arrecadar fundos para cuidar de seu filho. E muitos pais sofrem com isso, principalmente quando não têm condições financeiras para tal coisa. E neste contexto, um homem, ele se passa ali, ele usa ali uma conta falsa ali, ele começa a passar trotes nas pessoas para arrecadar esses fundos supostamente para essa criança. E ele conseguiu receber doações muito grandes, que nem mesmo aquela criança conseguiu. Mas foi descoberto pela polícia e aquele homem foi detido. O que aconteceu? A sua mãe prontamente vai lá e paga a fiança e o solta. Essa é a visão de amor que nós temos, irmãos. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele corrige, Ele açoita a quem Ele ama. Mas isso tem um propósito, para que nós sejamos participantes da sua santidade. Irmãos, repito, é a mesma linguagem que Jesus usou. Que Ele arranca, Ele poda, Ele corta. Precisa uma árvore, sabemos, quem entende um pouco de agricultura, que a planta, para ela ter um bom aproveitamento, uma boa safra, dar muitos frutos, ela precisa ser cortada, ser podada, passar por processos que isso exige muita dor dela. Tirar as ervas daninhas, cortar aqueles galhos que estão sugando as energias da planta, mas que não estão tendo nenhuma utilidade, e tudo isso é doloroso. Jesus usou a mesma linguagem, e aqui a mesma linguagem aparece. O amor de Deus é este. É por isso que muitas vezes, irmãos, nessa geração que nós vivemos,
Quando nós sofremos, nós temos a tendência de nos revoltarmos contra quem? Contra Deus. Por quê? Se eu sou filho de Deus, por que Ele permitiu isso na minha vida? E esquecendo que isso tem um propósito em nossa vida, é para a nossa santificação, para que nós participemos da santidade de Deus e assim não sejamos condenados com o mundo. Quantos desejam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Essa é uma necessidade que nós temos, irmãos. Nós estamos aqui presentes nessa noite. Muitas pessoas irão assistir essa mensagem em um momento ainda oportuno. Todos nós não iremos participar das bem-aventuranças eternas se não nos santificarmos em Cristo Jesus. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa obra. Eu falo assim, uma linguagem de expressão, é a obra que Deus fará em nós. Estou plenamente convicto, disse o apóstolo Paulo, em Filipenses 1,6, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, o nosso desejo, a nossa decisão, a minha decisão, individualmente, essa decisão precisa ser individual, desejo me relacionar com Cristo, pelo estudo da sua palavra, pela oração, e também como evidência desse relacionamento com Deus, se relacionar com os meus irmãos, estando presente nos cultos públicos de louvor e adoração a Deus. Este é o meu desejo, para que eu possa crescer em santidade conectado com Jesus. Desejo abrir o meu coração, e quantos aqui desejam abrir o seu coração para a influência do Espírito Santo, para que Ele nos transforme e nos santifique, imprima em nós o caráter de Cristo, para que nós possamos crescer à imagem e semelhança de Deus. Quantos desejam isso nessa noite? Quantos desejam exercitar a sua fé, a nossa fé, partilhando as verdades bíblicas que eu tenho aprendido com outras pessoas que ainda não entenderam essa verdade? Esse é o meu desejo nessa noite. E o meu apelo a cada um de vocês é que esse continue sendo, se já é, o desejo de cada um de vocês. E se não é, que pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que este passe a ser o seu desejo, a sua oração, hoje, amanhã e até que Ele venha. Amém? E para alcançarmos essa santidade somente por meio do Espírito Santo. Por isso, iremos cantar unidos pela palavra. Fiquemos todos de pé.